Fala pessoal, tudo bem? Essas últimas 2 semanas, desde que o Elon Musk comprou o Twitter aí por 44 bilhões, muito se falou sobre liberdade de expressão. Depois disso, teve também outros casos aqui no Brasil, questão de STF, questão de agora nos Estados Unidos sobre Roe versus Wade, questão de aborto. Então, eu queria passar aqui rapidamente a minha visão sobre esse tema liberdade de expressão, sobre essa questão da mídia, do controle das big techs sobre a informação e tudo isso que a gente está vivendo. Bom, o pessoal mais que não gostou da compra do Elon Musk, o pessoal mais progressista, argumenta que agora o Twitter vai ser um espaço livre de crimes de ódio, de racismo, de uma série de coisas. Eu já vejo de uma maneira diferente. Por quê? São duas questões ali. Ele mesmo falou que liberdade de expressão não tem a ver com questões de homofobia e coisas relacionadas, porque para isso já há previsto na lei artigos que condenam criminalmente pessoas que fazem isso. Então a liberdade de expressão ela já tem os limites da lei. Você não pode falar assim, olha, eu quero que às 16 horas todo mundo vá na casa do governador lá tacar pedra. Eu não posso cometer crimes de racismo, crimes de questões ligadas que já estão previstos na lei. Não posso gritar fogo num teatro, num avião. Então já existem os limites legais para a liberdade de expressão. O que se discute aqui é a liberdade de opinião, o que é muito diferente. Outras coisas que são proibidas também, que eu lembrei agora, apologia, nazismo, a drogas, a coisas assim, tudo isso já é claramente proibido, tá? Então não é essa a discussão que se tem, mas a questão que o próprio Elon Musk falou é o seguinte: liberdade de expressão é você permitir pessoas que você não gosta dizerem coisas que você não concorda. Então, tem a ver muito mais com questões de pontos de vista e de opinião. E isso ficou muito mais grave com uma questão chamada shadow banning. O que é isso? Shadow banning, shadow é sombra, né? E é o banimento de sombra. Seria como se, por exemplo, o Twitter tivesse um algoritmo manipulado onde pessoas com um viés mais conservador à direita tivessem esse shadow banning, que nada mais é do que aquilo que você publica, ele tem um alcance reduzido. Então, se era para atingir tantas pessoas, eles, através do algoritmo, limitam o alcance disso, limitam as pessoas que curtem você, limitam a tua visibilidade na rede, sem que você nem sequer perceba disso. Por isso que é shadow banning, porque é uma coisa oculta. Enquanto isso, eles podem potencializar um candidato político, eles podem potencializar uma questão ali de um ponto polêmico sobre, por exemplo, agora Roe versus Wade, que é a questão da legalização não, mas a questão do aborto nos Estados Unidos. Então, como se ele não fosse um direito constitucional, e essa é através de um vazamento que teve da Suprema Corte Americana, um negócio grave também, mas focando aqui puramente na questão da liberdade de expressão, então, depois que o Elon Musk comprou, houve um aumento vertiginoso de perfis de viés conservador e de direita da noite para o dia. O que é um indício muito forte também de que sempre houve esse shadow banning, de que por ser um pessoal mais progressista lá no Vale do Silício, e não é só Twitter, é YouTube, Google, Facebook, eles têm esse controle para manipular de uma maneira que as pessoas nem saibam que estão sendo manipuladas. Então, eu sou a favor da liberdade de expressão sempre, claro, dentro dos limites da lei que eu já mencionei aqui, mas você não pode ser punido ou censurado ou ter a sua liberdade de pensamento e de expressão e de opinião cerceada pelo governo, pelas big techs, porque isso limita, isso é uma coisa terrível. Agora nos Estados Unidos criaram também um comitê de desinformação que seria algo parecido como o Ministério da Verdade de George Orwell, que são coisas que existem em regimes totalitários aí como União Soviética, Coreia do Norte, China, onde o governo decide aquilo que pode ser dito, aquilo que não pode ser dito. O Twitter, por exemplo, eles falam também sobre crimes, disseminação de desinformações e fake news. Se você pegar coisas que tiveram na crise sanitária, por exemplo, ó, isso aqui já é um tipo de censura, eu não posso falar aquela palavra, eu falo crise sanitária para você entender do que eu estou falando, que a gente passou nos 2 anos, porque se eu falar aquela palavra, por exemplo, o meu vídeo, ele tem o seu alcance limitado. Mas se a gente pegar a crise sanitária e coisas que foram ditas lá no começo e tidas como fake news, hoje aparecem como coisas comprovadas. Tem um caso emblemático também, que foi do laptop do Hunter Biden, filho do Joe Biden, bem na época de campanha, onde esse filho ele é bem problemático, teve problema com drogas, assim, causou muito problema para o pai, enfim. E esse filho, Hunter Biden, teve um laptop que ele deixou para o concerto,
e nunca foi buscar. Além de tanta besteira que ele já fez na vida, ainda fez mais essa. E daí o cara, como não teve ninguém para buscar, ele tem o direito lá de usar o computador, mexer, e ele achou um monte de e-mails comprometedores ali que teriam um impacto muito negativo na campanha do Joe Biden às vésperas ali da eleição com o Trump. O que aconteceu? O que o Twitter fez? Pegou essa matéria, saiu no New York Post como um furo de reportagem, censurou a matéria do New York Post, dizia que era hackeamento, que era desinformação, censurou o perfil, anulou o perfil e hoje, aí muito tempo depois da eleição, está se provando que tudo aquilo era verídico, que era tudo verdade. Então veja como é complicado essa questão. Eu queria saber o que você acha a respeito desse momento que nós estamos vivendo aí de liberdade de expressão, de você ter que escolher muito bem as palavras por uma causa de uma ditadura politicamente correta. E uma coisa realmente, crime de homofobia, eu sou totalmente contra, assim, eu sou totalmente a favor aí da liberdade das pessoas, da orientação sexual, de tudo isso. Mas, por exemplo, daqui a pouco a gente está caminhando para teve a questão também da Lia Thompson, que é aquele homem biológico que virou mulher transgênero e ganhou, assim, o campeonato de natação dos Estados Unidos, era o ranking, acho que 400 e pouco, e de repente ela acabou com todos os recordes, assim, no esporte feminino, e isso está acontecendo cada vez mais, que é uma outra discussão sobre mulheres trans no esporte, quebrando todos os recordes e tornando, assim, as mulheres biológicas simplesmente incapazes de competir pelo primeiro lugar, que é uma outra discussão também, mas que, ou, por exemplo, questão de pronomes, novos pronomes na língua portuguesa, na língua inglesa, onde que a gente caminha para se eu não, por exemplo, não concordar que existam 72 ou 172 gêneros, aí eu posso ser taxado de transfóbico, ou se eu, olha, para mim existem 2 gêneros, e isso é uma opinião minha, eu não abro mão dela, é uma forma de ver as coisas. Eu também posso ser tratado como uma pessoa que posso, de repente, responder criminalmente por uma coisa assim, por uma opinião. Então é um momento bem delicado que a gente está vivendo. Eu queria saber qual que é a opinião de vocês aí. Eu estou sempre aberto a rever também aquilo que eu posso estar enxergando errado. Então, se vocês tiverem uma opinião diferente, tiverem algo para contribuir, deixem aí nos comentários, porque eu acho que é um assunto importante da gente ter e a gente defender esses direitos que são a base de uma civilização. O Elon Musk, um cara visionário, não estou defendendo ele aqui, até nem tenho propriedade para falar, eu admiro muito as conquistas que ele teve, mas não conheço a pessoa, o caráter dele. Mas assim, ele fala que um dos pilares fundamentais para uma civilização saudável é a liberdade de expressão. Quando você começa a determinar aquilo que pode ser conversado, não pode, as palavras que podem ser ditas não podem. Fora isso, mais uma vez, ressalto, falando sobre questões de opinião e não aqueles crimes previstos na lei, você acaba lesando muito o desenvolvimento de uma civilização, de uma sociedade saudável. Dialética de Aristóteles, a gente evolui através da confrontação de ideias opostas. Então, eu tenho uma ideia, você tem outra, a gente confronta essas ideias e a gente vai elevando o nível dos nossos argumentos e a gente vai crescendo através disso. Se você cerceia um lado disso, a gente perde e a gente fica estagnado, vítima de uma ditadura daquilo que pode ser dito ou não pode ser dito. E só para mencionar também, teve o caso do Will Smith, que deu soco no Chris Rock lá no Oscar. Ontem mesmo, o Dave Chappelle, que é um comediante também bem politicamente incorreto, bem, como é que se diz, polêmico, anteontem ele estava fazendo um show lá em Los Angeles, um cara simplesmente levantou da plateia com uma faca e tentou atacar ele, só que foi contido. Então, você veja, os comediantes, como é que eles estão? No momento que, além de toda a tensão de fazer um stand-up, eles ainda têm que ter agora a preocupação de que alguém vai sair da plateia e vai atacá-lo fisicamente ou vai colocar a vida dele em risco. E esse daí eu achei muito estranho, porque ele tinha uma arma que dentro da arma tinha uma faca. Então, essa foi... Mas ele poderia ter matado ali o Dave Chappelle. Você já imaginou, como um comediante morre no meio do show por causa de um extremista ali que não concordava com as piadas, enfim. Situação bem delicada e eu vejo que se a gente não defender essas liberdades agora, daqui a pouco pode ficar tarde demais, tá bom? Eu sou Paulo Machado. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal aqui, compartilhe esse vídeo para que a gente possa disseminar essa discussão aí de uma maneira saudável e respeitosa. E se quiser saber mais sobre mim e sobre o meu trabalho, é só acessar paulomachado.com. Um abraço e até a próxima.